No início do século XXI, a exploração e extração de minérios na América Latina se intensifica. O significativo aumento dos preços internacionais decorrentes, em grande medida, da demanda da China, foram responsáveis pelo que se convencionou chamar o superciclo de commodities. Este processo resultou no aprofundamento de um viés primário exportador e na especialização da pauta exportadora do Brasil e da América Latina em torno de recursos naturais. A mineração na minha região é sustentada por uma elite que abortou o processo de um projeto nacional da possibilidade de considerar o minério um bem público sobre interesse e construção do povo brasileiro, servem hoje para garantir a lógica primária exportadora, arrebentando com esse bem natural que é precioso, matando pessoas pela irresponsabilidade da forma como estão explorando o meio ambiente hoje, né? Exemplo do crime de Mariana, que destruiu uma bacia hidrográfica inteira. A flexibilização de leis ambientais e mudança nos códigos de mineração em toda a região são meios facilitadores das condições de avanço das transnacionais nos territórios. E esse boom da mineração, né, a multiplicação de empreendimentos minerários, né, e quando isso compensou do ponto de vista econômico, de acordo também com as conjunturas econômicas globais, o Estado facilitou a expansão dessas mineradoras e lá encontra as comunidades camponesas, as comunidades quilombolas, os indígenas, os agricultores familiares, os extrativistas que acessam a floresta para extrair sua condição de material de vida, e aí tem que competir ou não pode mais porque tem um empreendimento minerário impedido. Desde 2014, o recuo dos preços de minérios acendeu um sinal amarelo. A queda poderia sugerir que o superciclo das matérias-primas estaria chegando ao fim. Porém, o que se verifica no período mais recente é um aumento na quantidade de minério produzida e exportada. Ou seja, a queda das receitas não se materializou numa queda da extração. O que verdadeiramente se intensifica é o impacto das populações nos territórios em que a grande mineração se instala. A mineração aparece como um elemento conflitivo. Então, se era com o grileiro, ou com o agronegócio, ou com a hidrelétrica, como empresa do agronegócio, agora também com o minerador. Então, e principalmente sobre a evidência maior nos conflitos com a água, em que a água é o elemento mais do que a terra de lavrar, é a água de... Eu acho que com a chegada da mineradora, ela trouxe consigo a violência, trouxe assaltos, aumentou o índice de estupro na região, a gente tem mais esse medo em sair de casa. Que sustenta essa atividade predatória, né, que gera empobrecimento, que gera miséria, que é insustentável, é a ganância das corporações, das mineradoras, das transnacionais. Hoje, essas elites estão muito bem articuladas e submissas à lógica internacional do imperialismo e se constituem como verdadeiros violadores de direitos humanos, se constituem como os verdadeiros promotores da criminalização da luta popular. Os impactos que chegam com a mineração é maior do que o chamado desenvolvimento. Saber dialogar com essa nova situação, sair do seu gueto, usar o chavão, a sua zona de conforto, que se constituiu como zona de conforto. É difícil falar em zona de conforto na luta popular, mas constituiu, tem isso hoje. Então, como é que a gente supera, dialoga e vai numa espécie de, não de unitarismo, unicidade de uma proposta política ideológica, mas numa espécie de constelação interrelacionada das autonomias, das lutas dos territórios, com toda essa variedade, diversidade, riqueza histórica, cultural, produtiva que o nosso povo do campo tem e o nosso povo da cidade precisa. Esse é um grande desafio, visibilizar para que isso se transforme numa mudança radical desse modelo econômico de sociedade, que não é o que nós queremos de certeza. Neste quadro de intensificação do extrativismo, precisamos consolidar espaços de ação coletiva que contestem o modelo de desenvolvimento dominante. É preciso fortalecer os debates sobre as alternativas ao extrativismo e pensar em cenários de transição.